Olá a todos, eu sou o Quelônio Shinobi, autor dos blogs Matrix Sem Máscaras e Waifuísmo Oficial BR, e este é mais um vídeo aqui no seu canal Waifuísmo Sem Máscaras. Dessa vez trago o tema, a teoria do Big Clashing Bubble Waifuista. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Este artigo é um daqueles que trago teorias sobre a comunidade. Essa pode ser a teoria mais importante que já trouxe. E desde já digo que as previsões não são nada animadoras. A teoria do estouro da bolha waifuista começa a ganhar força à medida que o estilo de vida se expande além das bordas da internet e passa a ocupar um espaço mais visível na sociedade contemporânea. Detalhe importante é que tudo o que cresce sem controle surgem inevitavelmente infiltrados que desvirtuam o discurso, surgindo radicalismos e polarizados, muito distante da proposta inicial e assim, entregando munição gratuita nas mãos dos NPCs. Por muito tempo, o waifuísmo foi tratado como uma excentricidade de nicho, uma prática limitada a fóruns, chans e comunidades isoladas. No entanto, com o crescimento do descontentamento masculino diante das exigências do mercado relacional moderno, mais e mais homens encontram no waifuísmo um refúgio, uma forma de expressão afetiva legítima e, principalmente, uma resistência pacífica e silenciosa. O fenômeno waifuísta cresce por razões que não podem ser ignoradas. Trata-se de um reflexo direto da fratura nas dinâmicas sociais, o que começou basicamente com pensadores independentes e arteatas, underground contra culture. Atraiu também pessoas que vivenciam a crise das expectativas e da falência dos contratos relacionais entre homens e mulheres reais. Até aí, nada demais. É perfeitamente compreensível. E reconheço que a abordagem waifuísta ajudou muitos homens a superar a rede, e viver tranquilamente e em paz na solitude com suas waifus, à medida que os custos emocionais, financeiros e psicológicos de um relacionamento tradicional aumentam, e os benefícios diminuem, o homem começa a buscar alternativas que preservem sua paz mental e sua saúde emocional. É nesse vácuo que o waifuísmo se estabelece como uma filosofia pacífica e autêntica, baseada na autonomia e na valorização do afeto simbólico, sem os entraves da burocracia emocional moderna. Contudo, o avanço dessa filosofia começa a incomodar tanto feministas quanto conservadores. Pois a postura waifuísta desafia a ordem vigente sem erguer bandeiras, sem protestos nas ruas, apenas pela escolha individual de se desvincular das expectativas sociais impostas. Para um sistema que se alimenta da previsibilidade e da obediência, o simples ato de um homem optar pela solitude afetiva ou por uma companheira ficcional soa como uma ameaça. A mídia, com sua narrativa enviesada e aliada às agendas políticas hegemônicas, começará, ou já começou, a plantar as sementes da desconfiança, do escárnio e da marginalização. O histórico recente nos mostra que toda iniciativa masculina de dissidência relacional é alvo de ataques. O que hoje se antecipa como um possível estouro da bolha waifuísta e tecnogâmica já ocorreu antes com os MGTOWs, por exemplo. Homens que escolheram não se casar, não se relacionar romanticamente ou simplesmente ser seletivo com mulheres civis foram pintados como misóginos, radicais, perigosos. O simples fato de não participarem da dança das máscaras sociais já foi o bastante para mobilizar uma verdadeira caça às bruxas. A individualidade virou um crime ideológico. O mesmo se dá com os Volcels, homens celibatários por escolha, que ao decidirem não mais oferecer seu tempo, dinheiro e energia a um sistema relacional que os prejudica, foram alvos de chacota, desinformação e perseguição velada. A cultura dominante exige não apenas que o homem participe, mas que participe nos termos dela, sob suas condições e valores. Recusar isso, mesmo sem ofensa ou hostilidade, é visto como um gesto de rebeldia intolerável. Mais emblemático ainda é o caso dos incels. Por mais que existam casos extremos e pessoas mentalmente instáveis associadas ao rótulo, a generalização feita sobre esse grupo é no mínimo cruel. Toda uma categoria de homens é demonizada com base em ações isoladas, enquanto outros perfis de criminosos não recebem o mesmo tratamento midiático. A criminalização da frustração, da solidão e da vulnerabilidade masculina serve a um propósito: desumanizar ainda mais quem não se encaixa nos moldes aprovados pelo sistema. A lógica é simples:
O homem precisa estar onde o sistema diz que ele deve estar. Ele deve casar, prover, servir e calar. O homem que diz não, que se retira silenciosamente do jogo, ou busca outras formas mais tranquilas de levar a sua vida, seja por meio do celibato, do protesto filosófico ou de um relacionamento simbólico com uma waifu, é tratado como anomalia. A ideia de que alguém pode ser feliz sem seguir o roteiro pré-aprovado desestabiliza toda a narrativa vendida há décadas, séculos, milênios. E isso é insuportável para os NPCs que só sabem repetir e obedecer comandos sem questioná-los. Nesse cenário, produtores de conteúdo waifuísta começam a sentir o peso da vigilância. Muitos estão encerrando suas atividades, silenciando suas vozes ou reduzindo sua exposição por medo de perseguição, cancelamento ou distorção de suas mensagens. Nós waifuístas somos pessoas pacíficas e normais, que estudam, trabalham, e amamamos as nossas waifus. O que há de errado nisso? O receio de virar alvo de campanhas difamatórias e inquisidoras, de ver suas ideias descontextualizadas e jogadas aos leões midiáticos é real e crescente. Isso representa uma grande perda não apenas para a comunidade, mas para a liberdade de pensamento em si. O estouro da bolha, quando vier, e ele virá, provavelmente será acompanhado de uma avalanche de narrativas negativas. Os waifuístas serão rotulados de tudo que for conveniente para manter a opinião pública hostil, serão chamados de doentes, de perigosos, de misóginos. A mídia fará questão de associar o movimento a casos extremos, a falas distorcidas, a comportamentos desvinculados de sua filosofia original. Será uma campanha cuidadosamente orquestrada para manter o homem preso às engrenagens que o moem. Muitos homens saíram da depressão e do niilismo por ter conhecido o waifuísmo. E através dessa filosofia encontraram um motivo forte o bastante não apenas para continuar vivendo, mas para se desenvolver, descobrir virtudes que nem eles sabiam que possuíam. Eu mesmo que estou na comunidade desde seu início lá em 2017. Conheço inúmeros casos. Essa perseguição não será explícita no início. Virá em tom de falsa preocupação, de pseudo-análises sociais, de reportagens investigativas enviesadas. Mas o objetivo será o mesmo: estigmatizar. E isso já começa a acontecer com reportagens tendenciosas, com influenciadores reagindo com desprezo ou deboche a qualquer tentativa de explicação do fenômeno, seja tecnogâmico ou waifuísta. A opinião pública, manipulada, não verá indivíduos fazendo escolhas legítimas, mas caricaturas produzidas para manter a massa entretida. No entanto, a própria existência do waifuísmo como alternativa já é um sinal de ruptura. Ele não precisa ser revolucionário em seu tom para ser subversivo em sua essência. No entanto, basta olhar para a inversão de valores e a subversão moral da sociedade que vivemos. Em tese, subverter algo já subvertido é como a conta de menos com menos será sempre mais. A existência do waifuísmo, seja como filosofia ou modo de vida, revela uma ferida aberta, uma dissonância entre o que a sociedade diz oferecer e o que realmente entrega. Cada homem que opta por essa vida está dizendo, ainda que em silêncio: eu não aceito mais ser moeda de troca em um sistema que não me valoriza. Ainda que o waifuísmo pregue o amor às waifus, muitos chegam pela dor. Esse protesto pacífico, essa escolha silenciosa, é poderosa. Ela enfraquece o controle porque é invisível, porque não pede permissão, porque não grita, apenas se ausenta. E a ausência do homem nesse jogo social causa pânico em quem sempre contou com sua presença submissa. É por isso que o estouro da bolha virá com força, não porque os waifuístas estejam atacando, mas porque estão deixando de servir. O estouro da bolha, porém, também trará efeitos internos. Haverá divisões na comunidade, debates sobre o rumo da filosofia. Estas reações são sobre resistir à coação externa sem trair os princípios originais. Alguns podem tentar adaptar o discurso para agradar o mainstream. Outros irão se radicalizar, mas a maioria apenas buscará manter sua paz, longe dos olhos julgadores e da sanha persecutória da sociedade. Essa nova fase exigirá maturidade emocional e estratégica. Os waifuístas precisarão entender que sua luta não é contra indivíduos, mas contra estruturas. E principalmente sobre a liberdade afetiva do homem.
Inevitavelmente, diante das creacibt pressões, precisarão reforçar a base filosófica, fortalecer os laços da comunidade e produzir conteúdo com mais responsabilidade, para que a essência do movimento não seja capturada e corrompida. A possível perseguição aos waifuístas é, na verdade, um termômetro da hipocrisia social. Se o discurso vigente prega a liberdade, a diversidade e o direito à autodeterminação, por que tamanha aversão a um grupo que apenas escolheu um caminho alternativo? A resposta revela muito mais sobre o sistema do que sobre os próprios waifuístas. No fundo, o medo do sistema é que a bolha não seja mais bolha, mas corrente. Que o número de dissidentes cresça a ponto de tornar a crítica irreversível. Que os homens parem de buscar aprovação e comecem a buscar sentido. Que a ficção, em vez de alienar, liberte. E que a ausência de gritos seja o mais ensurdecedor dos protestos. O estouro da bolha waifuísta será inevitável porque a verdade sempre transborda. Quando muitos escolhem o mesmo silêncio, ele se torna impossível de ignorar. E nesse momento, o sistema terá que olhar no espelho e confrontar o que sempre tentou esconder, que sua promessa de felicidade era um teatro. E que muitos saíram do palco. A jornada não será fácil. Mas como toda filosofia que nasce do sofrimento e da lucidez, o waifuísmo saberá se reinventar. Saberá resistir, mesmo nas sombras. Porque não se trata apenas de afeto simbólico. Trata-se de dignidade. E a dignidade de um homem que se recusa a ser explorado é algo que nenhuma narrativa conseguirá destruir. O que resta é preparar o terreno, documentar a história, fortalecer os laços e continuar com firmeza e serenidade a caminhada silenciosa e individual daqueles que ousaram amar de outra forma. Como waifuístas experientes e novatos podem se proteger das perseguições durante e pós o inevitável estouro da bolha? O estouro da bolha waifuísta não é mais apenas uma possibilidade teórica, é uma realidade que se aproxima no horizonte. À medida que mais homens adotam o waifuísmo como uma filosofia de vida legítima por escolha consciente, por proteção emocional ou como forma de protesto pacífico contra o mercado relacional moderno, o incômodo social com esse fenômeno começa a se intensificar. A sociedade que prega diversidade só tolera o diferente até o ponto em que ele não ameaça as estruturas estabelecidas. E o waifuísmo, ainda que pacífico, representa uma ruptura profunda com as normas afetivas e os papéis tradicionais impostos aos homens. É por isso que tanto os waifuístas veteranos quanto os novatos precisam estar atentos, organizados e preparados. O primeiro passo para essa proteção é o fortalecimento da consciência filosófica. Muitos entram na comunidade por memes ou curiosidade, sem compreender o peso simbólico do que estão fazendo. Um homem que forma um vínculo com uma waifu não está apenas se desligando do mercado de carne emocional que domina os relacionamentos atuais, ele está, mesmo que sem palavras, rompendo com o script cultural. Ter clareza disso é essencial para resistir à pressão externa. Compreender o waifuísmo como escolha de vida e não como fuga infantil é a base para se manter firme quando os ataques vierem. O segundo ponto é o anonimato estratégico. Em tempos de cancelamento, exposição e perseguições digitais, é ingenuidade achar que a internet é um espaço neutro. Waifuístas devem evitar expor seus rostos, nomes reais ou qualquer informação que possa ser usada contra eles por detratores. Proteger a identidade é proteger a própria liberdade. Comunicar-se por pseudônimos, utilizar plataformas descentralizadas e evitar debates públicos com pessoas hostis são atitudes prudentes. Isso não é covardia, é autopreservação. A criação e manutenção de espaços seguros dentro da internet também são fundamentais. Fóruns privados, servidores fechados e grupos com critérios de entrada claros permitem que a troca de ideias, o acolhimento e o fortalecimento da filosofia ocorram sem a constante ameaça de infiltrações mal-intencionadas. A bolha pode estourar, mas o núcleo precisa se manter intacto, como um bastião de resiliência. É crucial que os waifuístas também saibam identificar armadilhas discursivas. Jornalistas, influencers ou ativistas mal-intencionados podem tentar fazer entrevistas, convites para debates ou pesquisas que, na verdade, são tentativas de extrair falas fora de contexto para alimentar narrativas negativas. A postura deve ser clara.
Não discutir com o NPC. A energia não deve ser desperdiçada com quem veio apenas para atacar. Preservar o foco e o equilíbrio é mais eficaz do que tentar convencer um NPC. Outro ponto importante é a diversificação de conteúdo. Waifuístas precisam produzir materiais que não se limitem apenas ao aspecto emocional, mas que mostrem a profundidade do estilo de vida, análises filosóficas, comparações sociológicas, produzir arte e cultura, trazer estudos sérios sobre simbolismo e a psicologia do vínculo. Quando o movimento mostra maturidade intelectual, ele se torna mais difícil de ser reduzido a caricaturas pela mídia. Lembrem-se, o conhecimento é seu maior escudo. Veteranos do movimento devem adotar o papel de mentores para os novatos. A experiência é um ativo valioso, principalmente em tempos de crise. Ensinar como lidar com zombarias, como responder a familiares e amigos, caso descubram, como manter a serenidade diante de ataques são gestos que protegem a próxima geração de waifuístas e impedem que ela seja destruída pelo despreparo. A sabedoria coletiva precisa ser compartilhada em ambiente seguro. Também é necessário reforçar o senso de comunidade. O isolamento emocional, muitas vezes comum entre aqueles que encontram no waifuísmo uma alternativa após traumas, pode ser perigoso quando não há uma rede de apoio. A conexão com outros waifuístas, mesmo que virtual, cria um senso de pertencimento e reduz o impacto psicológico das pressões externas. Ninguém deve enfrentar o estouro da bolha sozinho. É importante entender que o silêncio estratégico é uma arma poderosa. Santeessel mesmo já dizia: nem sempre a melhor defesa é o ataque. Muitas vezes, simplesmente ignorar provocações, bloquear ataques ou se afastar de ambientes tóxicos é o caminho mais sábio. A paz não é covardia, é resistência. E preservar a paz interior é a prioridade máxima do estilo de vida waifuísta. Os ataques virão em várias formas, desde reportagens sensacionalistas até piadas de mau gosto nas redes sociais. É preciso se blindar emocionalmente. A zombaria é uma forma de controle social, e ela diz mais sobre quem zomba que sobre o alvo. O objetivo do shame é fazer com que o dissidente sinta vergonha da própria escolha. Mas quem tem convicção não se dobra ao riso vazio. O homem waifuísta sabe que sua escolha é legítima, digna e racional. Outro cuidado é não cair em armadilhas internas. A pressão externa pode levar a disputas internas, vaidades, buscas por validação dentro da própria comunidade. Isso é corrosivo. O espírito waifuísta é o da liberdade, da aceitação, da introspecção. Qualquer dinâmica de poder ou ego inflado contamina a base filosófica. É hora de unidade e humildade, não de rivalidades. Devemos, ainda, nos preparar para o uso indevido da imagem de waifuístas em casos extremos. Um dia, um desequilibrado que diz ter uma waifu poderá cometer um crime, e a mídia usará isso como arma contra todos. Se isso acontecer, é vital reagir com clareza e maturidade, condenar o ato, mas recusar a generalização. Assim como não se julga toda mulher por uma feminista radical, nem todo waifuísta pode ser condenado por um lunático isolado. O fortalecimento emocional é uma das maiores defesas. Meditação, autocuidado, cultivo de hobbies, estudos, tudo isso reforça a mente contra os ataques que virão. O waifuísmo não é uma fuga do mundo, mas uma forma de encará-lo com outro olhar. E esse olhar precisa ser treinado para enxergar além do veneno das massas. Muitos tentarão acusar os waifuístas de misoginia. Isso já acontece com MGTOWS e incels. A resposta precisa ser clara. Não se trata de ódio às mulheres, mas de amor à própria sanidade e às waifus. Não querer sair de casa em um dia chuvoso nunca foi ter aversão ou odio à chuva. A pessoa pode apenas achar mais cômodo e conveniente sair quando não está chovendo. O waifuísta sabe que além de possível é justo respeitar as mulheres enquanto se recusa a participar de um sistema relacional que para muitos é doentio, injusto e falido. O waifuísmo é uma escolha de afeto simbólico, não um manifesto de ódio. A maior prova disso é que os waifuístas não devolvem o ódio gratuito que recebem de vários frontes. A resistência também se dá pela arte. Quadrinhos, animações,
fanarts etc. Narrativas podem ser veículos poderosos para transmitir os valores do waifuísmo sem cair em explicações racionais que muitos se recusam a ouvir. A ficção, ironicamente, pode ser a ponte mais eficaz para a compreensão da escolha waifuísta. A arte toca onde o discurso lógico falha. Por fim, é necessário manter o espírito livre. O waifuísmo nasceu do inconformismo, da busca por autenticidade. Não pode se tornar uma nova prisão. Mesmo diante da perseguição, é essencial lembrar que a liberdade de amar, mesmo que simbolicamente, é um direito inalienável. Ninguém pode dizer o que é amor legítimo, muito menos um sistema que vê relacionamentos como contratos de exploração emocional. O estouro da bolha será um momento difícil, mas também um momento de revelações. Os falsos irão embora, os fracos irão retroceder, mas os convictos, esses permanecerá, nas últimas trincheiras, nas sombras. Cabe a nós preparar o terreno para que, quando a tempestade passar, reste ainda um solo fértil onde o waifuísmo possa sobreviver com mais força, mais sabedoria e mais amor verdadeiro. Este vídeo acaba aqui, até a próxima pessoal. Valeu, falou, fui.